coração, que Ele possa descortinar, abrir o nosso entendimento, Senhor, de maneira que possamos sair daqui edificados mais uma vez, Senhor. Muito obrigado pela vida do Teu filho, pastor Edivaldo, que aqui está, Senhor, prontamente como canal desobstruído da Tua palavra, da Tua vontade. Senhor, uma vez mais, usa o Teu filho nesta manhã, Senhor. Continua conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Podemos assentar, convidar aqui o pastor Edivaldo para se assentar aqui, bem pertinho. Meus irmãos, nós estamos aqui com o pastor Edivaldo Nascimento, pastor que veio palestrar nessa 6ª edição da Exapeme, né? E é um prazer imenso poder desfrutar mais uma vez, né, da vida, do ministério, né, e compartilhar momentos tão especiais na presença do nosso Deus. Nós estamos numa época, pastor Edivaldo, que nós temos muitos dilemas, né? Mas com relação à igreja, acho que os principais dilemas são relacionados ao discipulado. Nós temos muitos seguidores e poucos discípulos, né? Hoje o importante é nós seguirmos uma pessoa que, na maioria das vezes, é uma pessoa que está preocupada só em gerar conteúdo e ter likes nas suas redes sociais, porque isso é, de alguma maneira, capitalizado, contabilizado para ele, mas pessoas que têm pouco compromisso com o discipulado. E um tempo que nós estamos vivendo um dilema do eu-angélio, né? Em vez do evangelho, do eu-angélio, né? Esse é um dilema muito grande, onde o homem tem se colocado no centro. A partir disso, nós gostaríamos de compartilhar esse momento tão precioso com o Senhor, fazendo algumas perguntas, quem sabe para nós aprendermos um pouquinho com a história de alguém que nós acompanhamos tanto tempo. E a primeira pergunta, pastor Edivaldo, seria: como foi a sua experiência de conversão? E aí, na mesma pergunta, acho que tem um desdobramento: como foi a sua experiência do batismo no Espírito Santo, sua experiência pentecostal? O senhor pode falar alguma coisa para nós? A paz do Senhor, amados, que bom que estamos aqui nesta manhã e bem à vontade para responder essas perguntas. Em 1976, 77, 78, eu entrei numa empresa para trabalhar como ajudante e aprendiz. E eu fui aprender uma profissão, estaleiro é MAC, hoje EISA, lá na Ilha do Governador. Eu tinha 16 anos de idade, 17, 18, acho 19, trabalhei lá há muitos anos. E aí eu fui ser ajudante de um irmão. Eu fui trabalhar com aquele irmão, mas ele é um crente diferenciado. Ele era crente em casa, na rua, no refeitório, no trabalho, o andar, o falar, o proceder. Então ele foi me conquistando sem falar que era cristão. E 2 meses orando, ele e a família, claro, família em casa, orando em meu favor, e eu não sabia. E mesmo tendo culto na empresa onde nós trabalhávamos, todos os dias, o almoço era de 11h30 a 12h30, 1 hora de almoço, os irmãos almoçavam nos primeiros 30 minutos, e nos últimos 30 minutos tinha um horário de culto. Se reunia 140, 150 irmãos ali, diariamente, de segunda a sexta. E depois de 2 meses, é que ele me convidou para ir assistir um culto. Ele ficava comigo, descansava onde eu descansava e tal. Se ele tivesse uma laranja, ele dividia, metade minha, metade dele. Se ele tivesse 2 biscoitos, um era para ele, o outro era para mim. Então, tudo que ele tinha, ele dividia comigo. Ele me ganhou para ele. Ele me ganhou. Mas ele me ganhou de tal maneira que eu não tive condições de dizer não para ele. E depois de 2 meses, ele me convidou para assistir o culto com os irmãos. Vamos lá assistir o culto? Eu falei, vamos. O coração já estava quebrantado, trabalhado. E aí, no 2º dia, eu já o convidei para ir, vamos lá no culto. E nesse 2º dia é que Jesus fez a obra. E aí eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Foi fantástico.
Isso no ano de 12 de dezembro de 79. Nunca mais esqueceu, né, pastor Edivaldo? Data marcante. A mensagem pregada foi o Salmo 116, versículos 12 e 13. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Complementando isso aí, uma comissão da empresa, uma comissão de evangélicos da empresa, uns 8 a 10 irmãos, inclusive 2 pastores, foram à Assembleia de Deus, na Ilha do Governador, me apresentar como novo convertido, que precisava ser discipulado, precisava se preparar para o batismo e tal. E então nós fomos recebidos na ilha por uma comissão que foi lá da empresa e me apresentou na igreja. Que lindo trabalho. Eu trabalhei no estaleiro um pouquinho depois desse tempo, né? Trabalhei 8 anos, então um pouquinho depois desse tempo. 8 anos eu trabalhei no Mauá, né? E tinha esses cultos na hora do almoço, que nós ganhamos muitas almas para Jesus ali, através desse trabalho. Então, conheço bem esse trabalho. Por consequência, pastor, o batismo no Espírito Santo, como é que foi sua experiência pentecostal? O senhor já nasceu no pentecostalismo, num tempo em que o pentecostalismo, principalmente na ilha, eu peguei parte ali dos cultos de doutrina, né? Ministrados pelo pastor Gesiel Gomes, né? E eu sei o quão era importante aquele tempo e a ênfase que era dada à doutrina do Espírito Santo, né? Como foi sua experiência pentecostal, o batismo no Espírito Santo? 3 meses depois da minha conversão, em março de 80, eu estava envolvido com a mocidade e nós saíamos todos os domingos para evangelizar. E teve um domingo que nós saímos para evangelizar e quando regressamos, já era 5 horas, 5h30 por aí, aí em vez de irmos para casa, para depois voltar para o culto, achamos por bem de ficar na igreja. Tinha mais ou menos 20, 25 jovens, e nós fomos orar. Vamos orar nesse período antes do culto? E nós fomos para uma sala, começamos a orar, aí caiu um fogaréu naquela sala, e naquele momento 2 jovens foram batizados com o Espírito Santo. Eu fiz um BS, uma bagunça santa, porque naquele momento fui batizado com o Espírito Santo e não aguentei o poder, sair pulando, falando de línguas, e foi uma bênção do céu. Isso foi em março de 80, 3 meses depois da minha conversão. Ou seja, logo após a experiência da salvação, logo a experiência do batismo no Espírito Santo, né? E a vida espiritual se desenvolvendo. Sim, mas teve um detalhe, desculpe interromper, porque a minha mamãe era mãe de santo. Hoje ela é mãe de santo, está aqui o filhão. A minha mãe realizava trabalhos em casa, ela tinha uma sala só para atender as pessoas. 2 dias depois da minha conversão, eu cheguei em casa, 6h10, e a minha mãe estava atendendo. Tinha umas 8 pessoas para ela atender, mas ela estava dentro daquela sala onde ela atendia. E eu entrei de peito aberto, 2 dias de crente, entrei de peito aberto lá onde ela estava, abri a cortina, falei assim: eu quero dizer para a senhora que agora sou servo do Deus Altíssimo. Nenhuma experiência. Eu aceitei a Cristo numa terça-feira, isso foi numa quinta-feira. Ela disse-me: você é meu inimigo. Ela estava incorporada com Exu Caveira e tal. E aí começou uma batalha, e essa batalha durou 18 meses. 18 meses de guerra espiritual. Eu já era casado, tinha uma criança, a minha filha já tinha nascido, a filha mais velha, e os demônios disseram que ia tirar a vida dela. A criança caiu de uma laje de 4 metros aproximadamente, e arrebentou boca, os lábios, ficou em tratamento até os 5 anos de idade. Hoje é uma pessoa super perfeita, uma das meninas mais bonitas do Rio de Janeiro, bem casada, e é só vitória. Minha mãe, que era mãe de santo, depois de 18 meses de batalha, ela disse-me: você tem 1 semana para sair de casa. Eu gostaria, hoje é sexta-feira que vem, você não pode mais morar conosco. Eu morava no sobrado,
porque você que mora aí em cima está atrapalhando o meu trabalho aqui embaixo. Eu falei, mas eu não estou fazendo nada. Não, mas é só a sua presença que está atrapalhando aqui meu trabalho. Ela me deu uma semana e eu fiquei tranquilo e esqueci. Na sexta-feira seguinte, a minha mãe saiu de casa e começou a percorrer as ruas da Ilha do Governador sem destino. Isso 7 da manhã, eu já tinha ido para o trabalho. Umas 9h30 da manhã, ela passou em frente a uma igreja evangélica, Casa da Bênção. Tinha um grupo de irmãs em consagração. E quando ela cruzou com a frente da igreja, ou foi o anjo do Senhor, ou o Espírito Santo pegou a mamãe e jogou lá dentro. E quando ela entrou naquela igreja, já caiu endemoniada. As irmãs que estavam em consagração fizeram um círculo e ficaram até meio-dia expulsando demônios. Meio-dia, ela já estava liberta. E as irmãs disseram, olha, nós vamos logo mais na sua casa para completar a obra. E que hora o seu filho chega do trabalho? 6h, 6h10, ele deve estar chegando. 6h, as irmãs já estavam lá, um grupo de irmãs no nosso portão. E quando eu cheguei, que entrei na minha rua, que vi um grupo de crentes, eu falei, alguma coisa aconteceu. Aí uma irmã veio ao meu encontro e disse, você sabe o que aconteceu? Eu disse, não, a sua mãe. Eu falei, ela está viva? Tá, então continue. Ela agora é crente. Eu falei, o quê? Ela é crente. Nós viemos aqui esta hora, que é o horário que você estava chegando no trabalho, para quebrarmos aí o altar de Baal. E aí entramos e quebramos aquilo tudo. O diabo foi derrotado, Jesus foi glorificado. 3 meses depois, a mamãe foi batizada em águas, foi batizada em um rio, pela Casa da Bênção, e na hora que ela estava descendo as águas para o batismo, Jesus achou por bem de batizá-la com o Espírito Santo. Aí alcançamos a família, a casa da minha mãe virou um ponto de pregação, e ali muitas pessoas se converteram. Hoje toda a nossa família é salva, e temos entre pastores e pastoras, temos 6 pastores na família. Então foi um trabalho glorioso que Jesus realizou na nossa família através da nossa conversão. Ou seja, quem teve que sair não foi o Senhor, né? Foram os demônios, né? Os demônios tiveram que sair, deixar livre o trabalho do Espírito Santo de Deus, né? Exato. Pastor Edivaldo, nós, como eu falei aqui no início, somos influenciados, né? Eu tenho falado aqui na igreja que nós precisamos sempre definir quem é o nosso Moisés e quem é o nosso Josué, né? Quem é aquele que nós vamos usar de referência, nós utilizamos disso, e quem é que nós pensamos em deixar depois que nós terminarmos o nosso ministério, terminarmos a nossa tarefa. Nós somos um elo de transição sempre, né? E nós vemos esse perigo na Bíblia quando Josué, né, ele deixou de dar continuidade a essa missão, e nós temos o período dos juízes de Israel, que é um período muito complicado da história. Então, qual é a pergunta, pastor? Quem foi a pessoa que mais influenciou no seu ministério? Qual foi a maior influência do seu tempo? Claro que foi o pastor Gesiel Gomes. Quando eu fui apresentado na ilha, o pastor da igreja era o pai dele, pastor Francisco Assis Gomes, um grande homem de Deus, um grande amigo, e congregamos os 4 anos com ele. Depois tivemos a chegada do pastor Gesiel, dia 30 de abril de 84, e a partir daí começamos a acompanhá-lo. Houve uma mudança. Ele pegou uma igreja com 900 membros, 934 membros, deixou uma igreja com 8.500 membros. Ele pegou uma igreja com 7 congregações, deixou 45 congregações. Ele pegou a igreja com um missionário, deixou 29 missionários no campo. Então ele foi o grande inspirador da obra, do crescimento da obra em todas as áreas. E aí teve um belo dia que ele disse-me: eu preciso de você no ministério, tempo integral. Aí eu falei: esse ano não dá, no ano seguinte a mesma coisa, mas no 3º ano, aí sim, aí o Senhor confirmou no meu coração. Eu falei: eis-me aqui. Pedi demissão na empresa, e aí fui servir tempo integral. Mas eu fui servir tempo integral em 1990.
há 33 anos atrás. Em 88, a minha esposa demorou a se converter, foi a última da família a se converter, aí atrasou não, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. 88 eu fui ao diaconato, 89 fui ao presbitério, 90 evangelista, 91 pastor, tempo integral em 90, e aí eu passei pela escadinha. Ele foi o grande inspirador. Ele me pegou como membro da igreja, e quando ele saiu, ele me deixou como um pastor e como um dos vice-presidentes da igreja. O senhor foi vice-presidente da igreja por um período, né? Sim. Era o segundo vice-presidente do pastor Zisiel ou o primeiro vice-presidente? Segundo vice-presidente, sim, né? Sim. Tá uma história, né, para poder acompanhar. O senhor tem, assim, alguma coisa específica, uma história que o senhor vivenciou com o pastor Zisiel e que impactou muito profundamente a sua vida? Alguma coisa que o senhor, de tantas coisas que o senhor vivenciou, o senhor destacaria uma aqui nessa manhã, uma experiência profunda que impactou seu ministério? Sim, eu estava 2 meses como pastor, enfrentei uma luta muito grande, eu pensei que não ia resistir. Eu peguei aquela carteirinha bonita, nova, de pastor, entrei no gabinete dele e invadi o gabinete, né? Eu estava chorando, peguei a carteira de pastor, coloquei na mesa dele, e ele sentado me observando. Aí eu disse, eu gostaria de saber o que é que o senhor pode fazer para eu voltar a ser diácono na igreja. Ser pastor não dá. Eu não fui chamado para ser pastor. Ele pegou a credencial, me devolveu e disse, eu quero lhe falar 2 coisas. Primeira, a ponte que você passou foi quebrada. O caminho é sem retorno. Ministério é para soldados valentes e não para covardes. Segundo, me diz o problema que eu vou te ajudar. Então, ele me ajudou, aí teve um momento que nós fomos orar, eu estava chorando de um lado, ele começou a chorar do outro, e aquilo foi marcante, foi uma manhã realmente marcante na nossa vida. Essa resposta já nos responde, né, a pergunta que eu faria logo após, que seria que se o senhor já pensou alguma vez em desistir do ministério. O senhor já respondeu aí. Acho que aquele que nunca pensou em desistir, né? Passa na mente, tem momentos de luta, de guerra, né? E nós somos impulsionados pelo propósito. Se não for o propósito, nós não saímos nem da cama. Exatamente. Né? Para concluir, pastor Edivaldo, que nós vamos ter uma segunda parte agora da ministração, da continuidade da ministração, mas quais conselhos o senhor daria para essa geração, com ênfase nos desafios modernos da igreja? Nós estamos num tempo que a igreja, ao invés de corpo, tem se tornado um Frankenstein, né? Que as pessoas têm pego um pouquinho de cada, né, influência e têm tentado, de alguma maneira, dar continuidade sem ter um propósito, um destino pré-definido, né? Um propósito pré-definido. E quais conselhos o senhor daria para essa geração em face a esses desafios do tempo moderno? Todo cristão tem uma chamada específica da parte de Deus. Tem a chamada universal, que é para a salvação, mas tem a chamada para o ministério. E aí, nós não sabemos o tempo, o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, por exemplo. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos preparar. E assim que eu me converti, eu comecei a me preparar. Como assim? Trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo estava em casa, e toda sexta-feira, meia-noite de sexta-feira, até 6 da manhã de sábado, eu comecei a me preparar lendo a Bíblia. Eram 6 horas só lendo a palavra. E isso durou 3 anos. De meia-noite de sexta-feira até 6 horas da manhã de sábado, só lendo a Bíblia. 3 anos assim. E nesses 3 anos, eu consegui ler a palavra 13 vezes. 13 vezes. Então, muitos textos que eu lembro hoje ainda eram daquele tempo. Em seguida, enquanto isto, em 1980 ainda novo crente, eu comecei a me preparar em um seminário. Eu fiquei 4 anos fazendo uma faculdade teológica, depois mais 4 anos em outra faculdade, fiz 2. E aí,
Eu falei, se Deus tem uma obra a realizar na minha vida, o tempo vai dizer. Então tem um tempo certo. E às vezes nós queremos nos apressar, e aí a coisa não dá certo. Precisamos esperar o tempo de Deus. O tempo é como uma fruta madura. Se você não colher na hora certa, vai apodrecer. Então, estudar a palavra, fazer um seminário, esperar o tempo de Deus, ser temente ao Senhor, continuar servindo ao Senhor com alegria. Ah, mas eu já podia ser pastor, eu ainda sou diácono. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Eu aprendo em Atos 13 que quando Barnabé e Saulo foram levados para a primeira viagem missionária, Barnabé achou por bem de levar o seu sobrinho João Marcos. João não estava preparado. Causou problemas lá no campo, voltou para a base, e 10, 12 anos depois, Paulo escreve para Timóteo dizendo, quando você vier ter comigo, me traz a capa que eu deixei na casa de Carpo, me traz os pergaminhos, e me traga também João Marcos, que me é muito útil no ministério. Se Timóteo tivesse um telefone celular, ia ligar para Paulo na hora. Mas esse obreiro não causou problemas na primeira viagem missionária? Sim, ele era um obreiro inexperiente, mas agora ele alcançou maturidade cristã. Ele alcançou a maturidade, agora me é muito útil no ministério. Então, precisamos maturar, precisamos alcançar essa maturidade para servir no ministério com excelência. Que tempo precioso, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida do senhor. Um tempo muito precioso. Nós conhecíamos bastante já a sua obra, conhecer agora a pessoa e as experiências pessoais é muito importante para nós. E uma pergunta final. O senhor pretende escrever uma biografia? Sou o primeiro a comprar. Eu não pensei nisso ainda. Eu pensei em escrever um livro que seria 10% da biografia, um livro com o título Pulmões Prateados. Porque em 1983 eu fui acometido de pneumonia. E eu cheguei para o médico da empresa, depois de um mês ausente, e falei, olha, já estou bom, estou curado e tal. Aí ele fez um exame rápido e disse, tá bom, você pode voltar ao trabalho, só que eu não estava curado. Aquela pneumonia foi transformada em uma tuberculose, fiquei 45 dias em cima de uma cama, chegando a pesar 49 quilos, e isso durante 40 e poucos dias. Eu pensei que iria partir, mas um belo dia eu estava deitado de madrugada, dormindo, quando tive um sonho. Entrou um anjo no meu quarto e gritou, Edivaldo, levanta-te. Aí eu fiquei com dificuldade para me levantar, aí ele subiu na minha cama, a esposa deitada do lado, ele me colocou em pé, ele abriu as minhas costas como se fosse um zíper, tirou a pele para lá, para cá, colocou as mãos lá dentro, tirou aqueles pedaços de pulmões estragados, ele trazia dentro das suas vestes 2 pulmões prateados, ele injetou aqueles pulmões prateados, fechou as minhas costas, deu um tapinha no ombro e disse, agora você vai fazer a obra de Deus. Isso foi no dia 5 de julho de 83. Já vai fazer agora o quê? 40 anos, né? 40 anos. A esposa levantou, ela começou a trabalhar na cozinha para preparar o café. Quando ela abriu a geladeira, tinha apenas água na nossa casa. Ela disse, o que é que eu vou fazer para o almoço? Aí eu gritei do quarto, Deus proverá. 10 horas, e o almoço? Eu falei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 11 horas, disse, e o almoço? Eu falei, olha, fui moço e agora sou velho. Não é o caso, continuo jovem. Mas nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Eu só tinha textos bíblicos para falar para ela. E quando foi 11h30, um filho na fé bateu no nosso portão, ela foi atender. Ele tinha 2 sacolas das antigas casas sendas, os mais velhos aqui sabem, né? E cheio de tudo que nós precisávamos para uma semana, 2 semanas. Ela se alegrou, ela não tinha aceitado a Cristo ainda. Ela lavou o arroz, pôs o arroz no fogo, preparou a carne. E quando ele estava cortando a carne, ela percebeu
que o gás estava acabando. Ela gritou, eu já estava no quarto, o irmão entregou as bolsas, fiz uma oração rápida para ele ir embora logo, para o galardão dele ser maior. Ele só soube o que estava acontecendo na nossa casa uma semana depois. Eu já estava no quarto, deitado, que homem é manhoso, né? Homem doente, é manhoso. E aí ela gritou lá da cozinha, o gás está acabando. Aí eu disse, Deus vai prover. Aí o gás se normalizou, deu para fazer o almoço, deu para fazer a janta. No dia 6 tinha gás, no dia 7 tinha gás, no dia 8 tinha gás, no dia 9 tinha gás. No dia 15 tinha gás, no dia 20 tinha gás, no dia 25 quer dizer, eu fazer um bolo. Eu falei, faça que nós estamos nadando na bênção. Tinha gás, 30 de julho tinha gás, entrou dinheiro no dia 5 de agosto na nossa casa. Aí o gás veio acabar pela segunda vez no dia 7 de agosto. Então, depois que ele havia acabado, durou mais 32 dias. Amém? E aí, é só vitória. Vamos aplaudir a Jesus, meus irmãos?